Tareia voltava da casa de banhos, vestindo um casaco de pele para se proteger do frio da noite de inverno. Conteúdo patrocinado. Full. Ficou frio ultimamente, não é ponto. Tareia. Apesar de ser conhecida como a capital do sol, o inverno de Taloxein era mais frio do que a floresta do Ninho do Diabo em que ela havia vivido anteriormente. Não era que Tareia tivesse se tornado mais fraca contra temperaturas frias nos últimos anos. No entanto, enquanto Tareia observava os Ghouls e Undyad se entretendo e comendo, ocorreu a ela o quão rico Taloxein havia se tornado. Muitos se oporiam à opinião de Tareia. Na verdade, a vida dos Ghouls pode não parecer rica à primeira vista. Muito poucas das roupas que usavam eram feitas de tecido, a maioria deles era feita de couro curtido e pele arrancada de monstros, fazendo com que parecessem uma tribo de selvagens. Como o ambiente econômico consistia em trocas primitivas, não havia lojas de qualquer tipo. Não havia teatros resplandecentes, livrarias que vendiam livros contendo conhecimento, restaurantes que ofereciam comidas deliciosas ou qualquer coisa do tipo. Mas as várias coisas que Vandaliel havia criado superavam isso. Embora os jogos de tabuleiro fossem considerados entretenimento para os ricos nas cidades humanas, Vandaliel criou o Reversi simples, mas interessante, e o distribuiu gratuitamente. Ele havia criado vários temperos que eram ainda mais valiosos do que as tábuas Reversi. O molho de nozes e os biscoitos de bolota que ele fazia desde quando morava na floresta do Ninho do Diabo não eram nada incomuns, exceto pelo fato de que ele os fazia em um ninho do diabo. No entanto, o molho de peixe e o miso que ele havia criado, não inventado depois de chegar a Taloxein, eram surpreendentes. Além disso, ele transformou o gengibre que era usado apenas como remédio e uma planta desconhecida chamada wasabi em temperos adicionais. Ele os criou e depois os distribuiu em quantidades significativas. Aqueles que quisessem mais poderiam trocá-los nas ruínas da Guilda dos Aventureiros. O próprio Vandaliel não sabia o quão espantosas eram essas façanhas. Mesmo Tareia não estava confiante de que ela entendia o quão incrível era. No entanto, nas cidades humanas, adicionar tempero à comida era um luxo que apenas os ricos podiam pagar. Os plebeus pobres usariam sal com moderação, no máximo. Eles quase nunca provaram açúcar. Parecia que as coisas tinham melhorado nos últimos tempos, mas 200 anos atrás, quando Tareia era humana, era assim que as coisas eram na cidade em que ela vivia. Mas esses temperos estavam sendo oferecidos a taxas de câmbio que qualquer um podia pagar. Não havia dúvida de que o miso e o molho de peixe seriam vendidos por preços altíssimos se vendidos em cidades humanas. Recentemente Vandaliel até começou a fazer kombu dashi e katsuobushi, embora este último ainda estivesse incompleto. Claro, o fato de ele ter resolvido o problema de fertilidade que afetava toda a raça Ghoul não poderia ser esquecido. Pessoalmente, Tareia estava muito feliz com o fato de ter consertado todas as casas de banho públicas em Taloxein. Para os plebeus, poder submergir o corpo em água quente até os ombros durante o banho era um luxo tão grande quanto temperar a comida. Enquanto Vansama estiver aqui, os Ghouls irão prosperar por 1000 anos. Tareia. Vandaliel havia realizado atos que a faziam acreditar nisso com confiança. Mas também era por isso que ela estava se sentindo ansiosa. Como devo fechar a distância entre mim e o grande Vansama? Tareia. Tareia não era um combatente, mas um ferreiro que criava equipamentos usando materiais de monstros. Quando Vandaliel passou o tempo limpando as masmorras e treinando-se em luta desarmada, a quantidade de tempo que ela poderia passar com ele inevitavelmente diminuiu. O corpo de Vandaliel era pequeno, então a única armadura que ele podia usar eram roupas feitas de couro ou pele, e ele usava suas próprias garras como armas. Então Tareia nem teve oportunidade de criar equipamentos para ele. Ele havia dito que se absteria de se aventurar longe de Taloxein até que Palvina se desenvolvesse até certo ponto e Basgia alcançasse com segurança a marca de 3 meses de gravidez. Mas ele iria para outro calabouço antes da primavera. Eu sinto a distância entre mim e Vansama. Tareia. Mesmo enquanto Tareia permaneceu na cidade, Basgia e os outros passaram períodos significativos de tempo com ele, lutando juntos por suas vidas. Kashia, uma Ghoul que antes era uma aventureira, recentemente também mostrou movimentos estranhos. E parecia que Zadiris acompanharia Vandaliel em sua próxima jornada a uma masmorra. Que pena! Que infeliz reviravolta foi essa! Se eu tivesse filhas tudo ficaria bem, mas eu só tive filhos até agora. Seria melhor para mim começar a ter uma filha agora?
Tenho pouco mais de 260 anos, então pode ser. Ah, é impossível. Eu não posso dar à luz o filho de outro homem na frente de Vansama. Tareia. Vandaliel estava agindo como uma espécie de médico de maternidade. Por causa disso, se Tareia tentasse se aproximar dele tendo uma filha, ela certamente seria descoberta. Isso seria uma vergonha insuportável. Ela não tinha ideia de como Basdia foi capaz de fazer uma coisa dessas. Quando ela mesma perguntou a Basdia, Basdia respondeu com uma cara séria. Não é como se eu estivesse deixando ele me ver durante o ato. Então não é algo para se preocupar, é? Talvez essa fosse uma das diferenças entre um gol nato e um gol que já foi humano. Então, devo fazer isso pessoalmente afinal? Mas não faria sentido se isso fizesse com que Vansama se afastasse de mim. Ah, Tareia. Assim que Tareia passou por um beco entre dois prédios, uma pedrinha rolou na frente de seus pés com um pequeno barulho. E quando ela virou o rosto para o beco, havia uma mulher lá. Gols podiam ver mesmo nessa escuridão onde a única luz vinha da lua, então ela podia distinguir claramente as pupilas vermelhas daquela mulher. Você poderia me contar mais sobre esse Vansama? Eleanora. Uma mulher de olhos vermelhos, cabelos ruivos e pele branca. Essa aparência foi suficiente para dizer a Tareia com um único olhar que essa pessoa não pertencia a Taloshen, mas as emoções que Tareia sentia agora não eram cautela ou medo, mas afeição. Claro, Tareia. Obrigado. Vamos conversar aqui, certo? Eleanora. Com um olhar sonolento no rosto, Tareia foi conduzida ao beco por esta mulher, por Eleanora. Conteúdo patrocinado. Entre os gols andando pelas ruas, Eleanora escolheu a mulher gol que estava falando o nome Vansama. Ela não parecia ser particularmente forte e o fato de estar adicionando Sama ao final de seu nome indicava que ela estava se referindo ao Dhampir. Ambos os palpites se mostraram corretos. Ela havia sido atraída e capturada com sucesso pelos efeitos do olhar encantador de Eleanora sem mostrar nenhum sinal de resistência. E Eleanora foi capaz de aprender informações sobre o Dhampir dela. Vansama está dentro do castelo. Ele está em uma sala que foi originalmente usada por um ministro ou general ou alguém desse tipo. Ele deveria estar dormindo lá. Tareia. Agora descobrimos o paradeiro do Dhampir. Ele mora no castelo real, mas não está usando o quarto do rei. É porque realmente existe algum ser superior que comanda os mortos-vivos? Eu vejo. Então, há alguém com a proteção divina da deusa vida nesta cidade? Eleanora. Proteção divina. Tareia. Tareia deu um olhar perplexo em resposta à pergunta de Eleanora. Sob os efeitos do olhar encantador, ela tratou Eleanora como se as duas fossem parentes próximas, mas não conseguiu responder o que não sabia. Mas esta foi uma pergunta de alguém próximo dela. Sua mente trabalhou para responder a pergunta ao máximo que pôde. Tenho certeza de que seria Vansama. Tareia. Era por isso que era natural para ela dar essa resposta. Como Tareia deixou de ser humana há mais de 200 anos, durante sua adolescência, ela não sabia que os mortos-vivos não podiam ser domados. Para ela, era natural que Vandaliel fosse capaz de domar os mortos-vivos. Ele tinha mortos-vivos entre seus companheiros desde que ela o conheceu, então ela não tinha motivos para perguntar mais sobre isso. E quando ela lembrou que Nuasa e os outros titãs mortos-vivos mostraram respeito por ele, referindo-se a ele como filho sagrado profetizado, pareceu ainda mais óbvio para ela que Eleanora estava perguntando sobre ele. Vá, aquele Dhampir é. Eleanora. Esta declaração causou um grande impacto entre Eleanora e os outros vampiros. O Dhampir que eles estavam tentando eliminar já possuía a proteção divina da deusa vida. Nesse caso, não apenas os Gols, mas todos os titãs mortos-vivos em Taloshein eram peões do Dhampir. Não é bom. Isso não é bom. Devemos nos livrar dele a todo custo, Serkren. Uma das únicas coisas que os vampiros que adoravam os deuses do mal temiam, um Dhampir construindo uma organização, já havia acontecido. Com os incontáveis mortos-vivos adicionados aos Gols, seus números facilmente ultrapassariam 1000. Esses grandes números estavam localizados em uma robusta cidade-fortaleza. A defesa deles ainda estava cheia de buracos, mas uma rede defensiva que até mesmo os vampiros não poderiam se esgueirar facilmente seria completa uma vez que o número de mortos-vivos sob o controle do Dhampir aumentasse. Se Birkini soubesse disso, Serkrin não seria capaz de evitar punições severas, mesmo que completasse sua missão, pois foi ele quem deu ao Dhampir tempo suficiente para construir tal organização neste local.
Este foi um grande fracasso que mesmo Gubamon, que normalmente era indiferente às atividades de seus subordinados, pode simplesmente expurgar Serkren imediatamente. Então Eleanora pôde entender por que Serkren estava fazendo barulho, mas ela o silenciou com a mão. Despor? O que você está descartando? Tareia. Tareia ouviu a voz de Serkren e reagiu a ela. Os olhos encantadores de demônio de Eleanora não eram poderosos o suficiente para fazer uma lavagem cerebral instantânea permanente em seu alvo. Aprendemos tudo o que queríamos, mas seria lamentável se esta mulher ficasse inquieta agora. Você não precisa se preocupar, ele está falando sozinho. Obrigado por me contar todas essas coisas. Você tem sido de grande ajuda. Eleanora. O Fufu, estou feliz por ter sido útil para você, Tareia. Felizmente Eleanora conseguiu desviar com sucesso a atenção errante de Tareia de volta para si mesma. Você está cansado agora, não é? Fique no meu quarto esta noite. Aqui, deite-se. Eleanora. Agora que você mencionou, minhas pálpebras ficaram bastante pesadas. Bem então, com licença, Tareia. Tareia deu um bocejo ao se deitar e rapidamente adormeceu nesta casa de pedra vazia. E então um vampiro subordinado sacou sua espada e a brandiu-na em defesa Tareia. Gugia? É Eleanora-sama, o que você é? Subordinado. Mas antes que sua lâmina alcançasse o corpo de Tareia, Eleanora quebrou o braço dele com sua mão esguia. Qual é o significado disso, seu bastardo? Este gol já cumpriu seu propósito. O que há de errado em se livrar dela? Serkren. Claro que é errado fazer isso, Serkren. O que você tem ouvido todo esse tempo? Eleanora. Se isso é sobre o espírito dela, simplesmente precisamos derramar água benta sobre ela depois de matá-la. Serkren. Enquanto Serkren expressava sua raiva, Eleanora colocou a mão na testa e soltou um suspiro. Ela não podia mais ficar doente ou se sentir fisicamente fraca agora que era uma vampira, mas falar com ele lhe dava dores de cabeça sem fim. Você sabe, isso é diferente de quando seus subordinados estavam morrendo. O Go adora o Dhampir. Se ela morrer, ela correrá alegremente para o Dhampir. Se derramarmos água benta sobre ela e purificarmos seu espírito antes que isso aconteça, podemos impedi-la de contar ao Dhampir sobre nós. Mas aquele Dhampir pode domar os mortos-vivos. Como você pode ter tanta certeza de que outro espírito não habitará o corpo dela para transformá-lo em um morto-vivo? Existem centenas de mortos-vivos aqui, possivelmente até mais de 1000. Eleanora. Mesmo que eles derramassem água benta no cadáver do Go para purificar seu espírito, não havia garantia de que o cadáver não se tornaria um morto-vivo. A menos que eles realizassem um serviço memorial ou destruíssem o corpo completamente, o corpo poderia ser tomado por outros espíritos e se tornar um morto-vivo. É fácil para cadáveres se tornarem mortos-vivos quando há outros mortos-vivos por perto. Conteúdo patrocinado. Isso é verdade, mas não haveria problema, mesmo que se tornasse um morto-vivo. Seria no máximo um morto-vivo. O que uma marionete que não consegue nem falar é capaz de fazer? Serkren. Se o espírito que habita o corpo de Tareia não for de Tareia, não seria capaz de avisar ninguém sobre a presença de Eleanora e Serkren. No entanto, Eleanora já sabia disso. O que você acha que acontecerá se este morto-vivo for descoberto pelos outros Ghouls e mortos-vivos? Tanto quanto eu posso dizer, até mesmo os goblins parecem ser capazes de falar e parecem bastante inteligentes. Eleanora. Eles aprenderam pelas perguntas que fizeram que Tareia era um Ghoul com uma posição de destaque nesta comunidade. Causaria uma grande comoção se tal indivíduo fosse visto vagando como morto-vivo. Eles podem usar a confusão causada por isso para encontrar uma oportunidade de matar o Dhampir. No entanto, era questionável se eles escapariam vivos da cidade depois. Claro, também havia a opção de queimar o corpo para que não se tornasse um morto-vivo e depois derramar água benta sobre ele, mas havia outro motivo pelo qual isso estava fora de questão. Nem Serkren nem Eleanora conheciam uma técnica que pudesse queimar silenciosamente um corpo sem produzir fumaça. Ser descoberto através da fumaça produzida pela queima do corpo anularia o propósito de queimar o corpo em primeiro lugar. Quanto à água benta, eles simplesmente não tinham muito mais. De qualquer maneira, quando essa mulher Go acordasse, eles já teriam escapado. Sendo esse o caso, eles precisavam salvá-lo caso precisassem depois de matar o vampiro e escapar. TCH. Se apresse e conserte seu braço. Serkren.
Como se finalmente tivesse percebido isso, Serkrin estalou a língua e cuspiu essas palavras para o vampiro que estava gemendo e segurando seu braço quebrado. Tive a consideração de quebrar seu braço em vez de sua espada, o que teria sido irreparável, então você poderia pelo menos me agradecer. Mas vou ficar em silêncio por enquanto. De qualquer maneira, não posso esperar nada de você. Estamos saindo. Eleanora. Deixando para trás Tareia que dormia pacificamente, Eleanora e seu grupo se dirigiram para o castelo real em que residia seu alvo. Eles tinham certeza de que quando Tareia acordasse, tudo estaria acabado e eles já teriam fugido. Entrar no castelo real era uma tarefa simples. Não havia ninguém atuando como guarda. O Dhampir estava tão confiante em sua própria habilidade, ou ele simplesmente não tinha senso de cautela. Como vamos nos livrar dele? Serkrin. Se fizermos barulho, seremos notados pelos mortos-vivos do lado de fora. E agora que chegamos até aqui, precisamos confirmar se os restos mortais do Rei da Espada Borcos estão aqui. Vou usar meus olhos demoníacos para encantá-lo e trazê-lo até aqui, e você vai decapitá-lo. Eleanora. Eleanora precisava manter contato visual com seu alvo, enquanto usava seus encantadores olhos demoníacos. Se o contato visual fosse interrompido por um momento, seus efeitos seriam desfeitos. Para garantir o sucesso, era melhor que outra pessoa desse o golpe final. E o pai de Serkrin, Gubamon, tinha o hábito de reunir os cadáveres daqueles conhecidos como heróis, criando-os como mortos-vivos e adicionando-os à sua coleção. Mesmo durante a guerra em que Talochein foi destruído há 200 anos, numerosos cadáveres de heróis foram reunidos. No entanto, o vampiro designado com a tarefa de recuperar o corpo do Rei da Espada Borcos infelizmente encontrou a divina lança de gelo Mikhail, então ele falhou. Eleanora realmente não tinha nenhum motivo para ajudar Gubamon com seu hobby, mas ele não era alguém que ela queria deixar de mau humor. Ela pelo menos precisava pensar um pouco na tarefa. Acho que há uma grande possibilidade de que ele já tenha se transformado em um morto-vivo. Eleanora. Concordo. Mas ainda precisamos confirmar isso. Mesmo tendo sido derrotado por Mikhail, ele ainda é um herói morto-vivo. Ele ainda deve ter uma classificação consideravelmente alta, mesmo depois de se tornar um morto-vivo. Sendo esse o caso, ele não deveria servir como subordinado de um mero Dhampir, mas o Dhampir pode saber onde ele está. Serkrin. Eu sei. Vou perguntar ao Dhampir enquanto o estou atraindo. Eleanora. Se Serkrin conseguiu obter até mesmo um fragmento de um dos ossos de Borcos, ele pode evitar ser expurgado por Gubamon. Talvez como se estivesse segurando essa esperança, os olhos de Serkrin tinham o brilho perigoso de alguém que foi levado a um canto. Se eu ficar desesperada, posso me juntar a ele. É cooperar com ele. Eleanora deslizou silenciosamente pela porta completamente desprotegida e entrou na sala. Eleanora. E no momento seguinte seus olhos encontraram os do Dhampir. Ela arregalou os olhos de surpresa, mas agora que pensou nisso, isso era conveniente. Ela havia ativado seus encantadores olhos demoníacos antes de entrar na sala apenas por precaução, então o Dhampir foi colocado sob seus efeitos imediatamente. Como prova, sua própria vontade havia desaparecido de seus olhos e se tornou como a de um peixe morto. Você é Vandaliel, não é? Eleanora. Sim, eu sou Vandaliel. Vandaliel. Ele respondeu honestamente à pergunta dela. Ele tinha cabelos brancos e olhos de cores estranhas que eram uma manifestação de sua linhagem mista. E o nome dele também. Não havia dúvida de que essa criança era o Dhampir que os vampiros tinham como alvo. No entanto, Eleanora sentiu que algo estava fora do lugar. Ela se perguntou se este Dhampir estava realmente sob os efeitos de seus encantadores olhos demoníacos. Aqueles sob os efeitos dela Charming Demon Eyes normalmente afrouxavam os músculos do rosto como se estivessem bêbados, e seu tom de fala tornou-se relaxado. No entanto, o rosto deste Dhampir estava completamente inexpressivo e seu tom era normal. E ela podia sentir algum tipo de poder estranho em seus olhos que deveriam ser ocos e vagos. Olhar para eles a fez sentir um calafrio, como se estivesse espiando as profundezas de algum abismo, mas ela experimentou algum tipo de sentimento misterioso. Será que meus olhos demoníacos foram resistidos? Isso deveria ser impossível sem um alto nível na habilidade resistência mental. Mesmo com a habilidade Status Effect Resistance do Dhampir e a habilidade Magic Resistance de um Dark Elf. A habilidade mental Corruption também é uma possibilidade,
mas se ele tivesse isso, é estranho que ele não tenha se tornado algum tipo de louco que não consegue nem manter uma conversa. Ele não parece ser louco, mas acho melhor ter certeza. Eleanora tinha absoluta confiança em seus próprios olhos demoníacos, mas esse Dhampir era alguém que possuía a proteção divina da deusa vida. Era um adversário que merecia cautela. Ei, o que você acha de mim? Eleanora. Conteúdo patrocinado. Eu acho que você é uma pessoa bonita. Vandal e eu. Entendo, isso me deixa feliz. Você quer ser meu amigo? Eleanora. Se você está bem comigo sendo seu amigo, seria um prazer. Vandal e eu. Bem então, você louvaria o deus maligno Iriushukaka que adoramos? Diga que ele é um deus maravilhoso. Eleanora. Claro, Vandal e eu. Como Eleanora pediu, o Dhampir juntou as mãos em oração e disse: Ó Deus maligno Iriushukaka é um Deus maravilhoso. E então olhou para Eleanora em silêncio. Parece que eu estava me preocupando desnecessariamente, pensou Eleanora. Se o Dhampir estivesse consciente, ele teria percebido imediatamente que eu sou um vampiro e estaria em guarda. E não há como alguém com a proteção divina de vida louvar um Deus maligno em um estado normal. O Dhampir definitivamente não teria cumprido meu último pedido se não fosse pelo efeito dos olhos demoníacos. Este Dhampir ainda é uma criança, mas segundo as informações que temos, ele é supostamente inteligente e é referido por seus subordinados como rei e filho sagrado. Ele deve ser um indivíduo orgulhoso. Eleanora inicialmente pensou que ele parecia ameaçador, mas agora ela sorriu, pensando que ele era adorável. Agora tudo o que ela precisava fazer era interrogá-lo e trazê-lo para onde Serkrin e os outros estavam esperando. Você domou os mortos-vivos, não é? Como você fez isso? Quando você recebeu a proteção divina da deusa? Eleanora. Está certo, mas mesmo se você me perguntar como eu fiz isso, bem, em qualquer caso, eu sou capaz de domá-los. Quanto à proteção divina, você está falando sobre a profecia? Vandal e eu. Que surpresa! Ele não apenas recebeu a proteção divina da deusa, mas também sua profecia. Não há dúvida de que a deusa o notou e está cuidando dele até agora. Não seria perigoso se desfazer dele? Esse pensamento ocorreu a Eleanora, mas ela não poderia ir contra as ordens de Birkini mesmo que isso fosse verdade. Então ela tirou isso de sua mente. Entendo. Bem então, eu me pergunto se você sabe sobre o rei da espada Borcus. Você pode me dizer onde ele está agora? Eleanora. Borcus deveria estar na câmara de audiência. Vandal e eu. Deveria ser. Ele se transformou em um morto-vivo? Eleanora. Sim. Vandal e eu. TLN em japonês, Aru é usado para objetos inanimados enquanto Iru é usado para pessoas ao dizer algo, alguém estar em algum lugar, etc. Eleanora usa o primeiro ao fazer a pergunta, referindo-se aos restos mortais de Borcus como um objeto inanimado, mas fica surpreso quando Vandaliel responde com o último, dando a entender que Borcus é uma pessoa. Como esperado, parece que o rei da espada Borcus se transformou em um morto-vivo. Mas julgando pelo fato de que ele ainda está na câmara de audiência onde seu corpo deveria estar, é provável que este Dhampir não tenha conseguido domá-lo. Eu suponho que um herói morto-vivo está além até mesmo das habilidades deste Dhampir para domar, afinal, seria melhor desistir de recuperar seus restos mortais. Se Serkrin quiser tentar, terei que deixá-lo fazer o que quiser sozinho. Além disso, como você consertou o castelo e a cidade? Deveria ter sido consideravelmente danificado. Você fez os mortos-vivos consertá-los? Eleanora. Não, eu fiz golems para consertá-los. Vandal e eu. Golems? Ele está dizendo que possui não apenas o trabalho espiritualista, mas também o trabalho alquimista? Seria melhor questioná-lo com mais detalhes? Oi, quanto tempo você pretende levar? Serkrin. Serkrin havia entrado na sala sem que Eleanora percebesse. Os vampiros subordinados estavam atrás dele. Você perguntou a ele tudo o que precisa ser perguntado. Não há mais uso para ele. Serkrin. Acredito que decidimos que eu o levaria até você. Eleanora. Silêncio. Nós viemos porque você não viria. Não importa quanto tempo esperássemos. Serkrin. Que impaciente da sua parte. Eleanora. No canto de sua visão, Eleanora podia ver Serkrin rangendo suas presas sem sequer tentar esconder sua irritação. Ele está tentando me ameaçar? Eu agradeceria se você não fizesse coisas tão desagradáveis.
considerando que eu tenho que manter contato visual com o Dhampir para que ele fique sob o efeito dos meus encantadores olhos demoníacos. Esta criança pode ser benéfica para nós. Seria útil perguntar a ele como ele domou os mortos-vivos e como ele usou golems para consertar as ruínas. Eleanora. Se este Dhampir está realmente usando a proteção divina da deusa para domar os mortos-vivos, matá-lo pode incorrer na ira da deusa e causar movimentos dos vampiros de raça pura que adoram vida escondido nas profundezas dos distantes ninhos do diabo. E se eu descobrir como ele usou golems para consertar as ruínas e esse método puder ser aplicado em outro lugar, com certeza seria útil. Nem mesmo um ano se passou desde que este Dhampir veio para Talosheim. Se esse método pudesse consertar uma cidade-fortaleza inteira naquele curto período de tempo, seria possível construir pequenas torres e castelos no espaço de um único mês. O valor estratégico de tal método é imensurável. Certamente até este homem entenderia isso. Eleanora, você enlouqueceu? A missão que recebemos foi matar aquele Dhampir. Isso tem prioridade, e todo o resto pode vir depois que tivermos conseguido isso. Qualquer conhecimento secreto ou habilidades raras que ele possa ter são irrelevantes. Serkren. No entanto, o que Serkren estava defendendo era que eles defendessem a regra de sua sociedade, a regra de que os comandos dos puro-sangue devem ser obedecidos sem questionar. E isso também estava correto. Como disse Serkren, o que Birkini e Gubamon enfatizaram acima de tudo foi que suas ordens deveriam ser executadas. Qualquer coisa diferente disso era desnecessário. Elogios não seriam dados se suas ordens não fossem executadas. Eu me pergunto o que você quer dizer quando pergunta se eu enlouqueci? Eleanora. Conteúdo patrocinado. Essas palavras significam exatamente o que soam. Será que você desenvolveu algum afeto por ele? Para mim, parece que você está hesitando em matá-lo e repetindo suas perguntas para atrasar o inevitável. Serkren. Não há, de jeito nenhum, isso é verdade. Você ousa me ridicularizar? Eleanora. Ela levantou a voz sem querer, mas não foi por raiva, mas porque ela estava tremendo. E quando Serkren fez essa acusação que deveria estar completamente fora do alvo, ela foi surpreendida por seu próprio tremor. Impossível. Você está dizendo que só estou me sentindo culpado agora depois de todo esse tempo? Eu deveria ter descartado essas emoções quando jurei lealdade a Birkini-sama. Ela havia sido abandonada por sua família, capturada pelos membros inferiores da sociedade de Birkini e criada por eles. Ela recebeu treinamento enquanto testemunhava aqueles com resultados ruins sendo drenados de seu sangue, muitos deles sendo seus amigos. Ela suportou ser forçada a matar seus companheiros que foram criados juntos no mesmo ambiente, sendo encorajada a traí-los e repetidas torturas conduzidas por razões absurdas para finalmente se tornar uma vampira. Ouça, Eleanora. Existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo, os governantes que estão no topo e os fracos que são pisoteados. Se você quer se tornar um governante, você tem que pisar em alguém sob seus pés. Afinal, um governante só se torna governante quando há alguém abaixo dele. Não existe um rei que não governe um único plebeu, existe? Então, se você não quer ser oprimido e explorado, você tem que oprimir e explorar outra pessoa. Birkini. Aquelas palavras que Birkini havia falado permaneceram em seus ouvidos. Roube se não quiser ser roubado, persiga os outros se não quiser ser perseguido, mate se não quiser ser morto. Essa foi a única maneira que Eleanora conseguiu se proteger. Isso deveria ser uma verdade absoluta. Então não há como eu hesitar em matar o Dhampir diante dos meus olhos. Eu matei inúmeras pessoas até agora. Fui traído por amigos e camaradas, quase morto por eles e depois os matei em troca. Considerando isso, por que eu hesitaria agora? Se você está disposto a dizer isso, então você e seus subordinados podem simplesmente fazê-lo, não podem? Vocês vão ficar aí parados como espantalhos enquanto me obrigam a fazer todo o trabalho sozinha? Eleanora. Enquanto Eleanora os provocava, os subordinados começaram a tremer, se entreolharam e deram um passo. Um passo atrás. Ninguém tentou se aproximar do Dhampir. Era como se estivessem sendo dominados por alguma coisa. Eleanora, faça isso. Se você não fizer isso, vou relatar a Birkini-sama que você se recusou a matar o Dhampir. Serkren. Seu bastardo, Eleanora. Foi apenas com muita força de vontade que Eleanora resistiu a olhar para Serkren. O que ele estava jogando, tentando deixar de lado seus inúmeros fracassos no passado. Ela sentiu vontade de rasgar a garganta dele com suas garras.
Mas é só uma questão de matar o Dhampir. Isso é tudo que eu preciso fazer. Você pode vir aqui? Eleanora. Ela chamou o Dhampir que estava olhando para ela o tempo todo. Seus olhos estavam infinitamente vazios. Ela mataria essa criança. Foi simples. Assim que ele chegasse mais perto, ela simplesmente precisava esfaqueá-lo com uma espada ou balançar suas garras nele. Não importaria se ela chutasse e rasgasse sua barriga macia com as garras dos dedos dos pés. Eleanora era forte o suficiente para matar até mesmo um cavaleiro fortemente blindado apenas com força bruta. Matar esta criança é como esmagar um inseto. O Dhampir se aproximou dela em um ritmo rápido e casual. Eleanora não conseguia evitar que seu coração palpitasse violentamente e sua respiração começava a ficar irregular. Ele estava dentro do alcance dela para chutá-lo. Ela sentiu uma sensação dolorosa no peito. Isso mesmo, não vou acabar com ele com um chute. Minhas garras, vou eliminá-lo com minhas garras. Ele estava dentro do alcance de suas garras. Minhas mãos estão tremendo. Ele precisa estar um pouco mais perto. Mas se ele se aproximar, quebramos o contato visual. Serkren e os outros estão atrás de mim, então não posso recuar. Eleanora decidiu que não havia outra escolha a não ser erguer o Dhampir. Ela simplesmente precisaria agarrar sua cabeça, enfiar suas presas em seu pescoço e drenar seu sangue até que ele morresse. E então Eleanora estava olhando nos olhos de Vandaliel a queima-roupa. Não houve mudança, ainda não havia luz nesses olhos. Eles estavam vazios, desprovidos de qualquer coisa. Mas ela sentiu algo que existia dentro daquele vazio. Algo de que Eleanora não podia fugir por mais que tentasse, algo que não podia desobedecer por mais que fizesse, algo que não existia. Não, eu não devo desobedecer a essa pessoa. Instintivamente Eleanora ficou incapaz de se mover. Ela ficou completamente imóvel, ainda respirando pesadamente, incapaz de perfurar o Dhampir com suas presas. Neste momento Serkren gritou: "Façam isso, seus bastardos! Elimine Dhampir e Eleanora também. Assim como fizemos com aquele pedaço de lixo, Valen." Serkren. Ok. Eleanora. Espadas foram apontadas para Eleanora e o Dhampir. Antes que eles pudessem perfurar suas costas, ela voou como se puxada para frente por algo. Ela mergulhou na cama onde o Dhampir estava dormindo e rolou para frente. TCH. Ela evitou instintivamente. Como era de se esperar de um dos guarda-costas de Birkini, mesmo que ela seja podre. Mas com essa ferida, agora é impossível para ela nos derrotar. Serkren. Havia uma ferida nas costas de Eleanora tão profunda que poderia ter arranhado seu coração. Mesmo que ela fosse uma vampira nobre que não morreria tão facilmente, a menos que seu coração fosse completamente destruído ou sua cabeça fosse cortada. Seus movimentos seriam retardados por causa do dano. Se eu matar você junto com o Dhampir e selar sua boca, Birkini e Gubamon nunca saberão sobre minhas falhas. Morra. Ser crente. Serkren podia sentir que o Dhampir estava emitindo uma presença incomum. Embora não fosse tão poderoso quanto o dele ou o de Eleanora, o motivo de ele ter falado tanto pode ter sido para libertar a si mesmo e a seus seguidores daquela presença. No entanto, essas palavras levariam Serkren a encontrar o mais terrível dos destinos. O que você disse agora? Vandaliel. Os olhos demoníacos não estavam tendo nenhum efeito afinal. Mesmo enquanto olhava para o Dhampir, petrificada de medo, Eleanora esqueceu a dor de seu ferimento e sentiu uma estranha sensação de alívio. Alívio pelo fato de que aqueles olhos não estavam olhando para ela.